todos aqui presentes. A gente vai falar de um tema aí, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Mazei. Vou tratar de um tema que é um tema assim, que é um ótimo momento para a gente começar, para a gente já ter um tempo para poder a gente refletir. O tema seria CPC, normas fundamentais e Constituição Federal. O que a jurisprudência pós-CPC 15 tem a dizer? Por que esse tema é um tema que ele se torna extremamente interessante a gente poder debater e dizer? A gente já tem um tempo, já de o CPC em vigor. E a gente começa efetivamente a notar que os tribunais começam a formar um posicionamento sobre determinados temas envolvendo o Código de Processo Civil. Eu quero chamar a atenção aqui dos colegas, de um plano aqui, uma reflexão para a gente fazer. Não sei se todos que estão presentes aqui, os que estão assistindo em casa, no escritório, via web, se já se deram conta que nós temos uma diferença muito grande da entrada em vigor no direito intertemporal do Código de Processo Civil de 2015 e o Código Civil de 2002. Vejam por quê. O que aconteceu com o Código Civil de 2002? Na verdade, como tratava de direito material, houve uma preservação, ou seja, os processos antigos, eles continuaram aplicando o direito que iniciou. Então, não houve uma grande diferença. Então, os processos iniciados, eles continuaram com o quê? Trabalhando com o direito que iniciou. Uma situação que não ocorreu, que não vem ocorrendo com o Código de Processo Civil. Porque, na verdade, nós ingressamos, a maioria dos processos que estão aí em curso são processos que são hoje anteriores ao Código de Processo Civil de 2015. Mas, nada obstante, sejam anteriores, eles se sujeitam à aplicação do Código de Processo Civil. Esse parece um pequeno detalhe, mas vejam como isso tem uma relevância muito grande. Vou dar alguns exemplos simples. A jurisprudência, ela era tratada no sistema anterior como hoje ela é tratada, ou a jurisprudência passa a ter uma importância maior dentro da concepção de sistema de precedentes, de coerência, de segurança jurídica? Passa a ter ou não passa a ter uma função maior no sentido? Digo, só para os senhores terem uma ideia, na forma de peticionar. Até o Código entrar em vigor, até a própria existência do Código de 2015, era, de fato, relevante em todos os casos que nós extraíssemos dos julgados os fundamentos da decisão, ou nós nos contentávamos, por exemplo, com as ementas? E a pergunta que eu faço, vejam, e hoje, dentro desse sistema, nós continuamos seguindo o sistema de ementas ou nós passamos a examinar o fundamento das decisões? Eu faço essa indagação porque muito do que os tribunais estão acanhados decorre de uma atuação dos advogados, de nós como advogados, que nós continuamos aplicando, nós continuamos com vícios na nossa profissão do Código de 2015. Vejam, no sistema anterior, raros casos, e aí a gente pode chamar a atenção, por exemplo, o recurso especial por divergência jurisprudencial, raramente nós íamos buscar, dentro da fundamentação das decisões,
o real espírito daquilo que foi decidido. E veja, em alguns casos, para nossa surpresa, a ementa acabava não refletindo a própria fundamentação. Às vezes, tinha uma ementa linda e uma fundamentação parca. Vou dar aqui mais um exemplo, porque esse ponto ele é relevante para a gente entender e saber enfrentar e compreender o que está acontecendo com a jurisprudência dos tribunais. Por exemplo, os colegas, quando citam súmulas, por exemplo, súmula do TST, um enunciado do TST, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, os senhores ficam satisfeitos com a ementa da súmula ou buscam, nos julgados que deram origem à súmula, a compreensão dos fundamentos que sustentam a própria súmula? Essa é uma pergunta que ela é absolutamente capital. Vejam, senhores, e aqui eu quero me reportar ao artigo 926 do Código de Processo Civil atual, no seu parágrafo 2º, que ele faz um comando voltado aos tribunais. Mas, faço essa indagação, este comando, será que ele é voltado apenas aos tribunais? Vejam, os tribunais, o caput, devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ok? Parágrafo 1º, na forma estabelecida e seguindo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Ou seja, a súmula representa aquilo que já é uma jurisprudência dominante, aquilo que a gente chama também de jurisprudência pacífica. Vejam a importância desse ponto agora que está no parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas do precedentes que motivaram a sua criação. Indago aos senhores, nós temos feito isso? Ou nós continuamos a provocar também os tribunais numa perspectiva também do Código de 2013. Só o segundo, João, só para eu seguir aqui para... que essa pergunta ela é fundamental. Hoje, na data de hoje, eu vim no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e eu estou tendo uma discussão sobre a aplicação da súmula 343. E, para minha surpresa, parte do tribunal, uma parte considerável, ao discutir a súmula 343 do STF, que diz que não cabe ação rescisória, basicamente é isso, se houver mudado a posição do tribunal, porque se entende que havia uma posição, ou seja, se tinha uma posição e foi mudado, ambas as posições eram razoáveis, então não seria caso de violação literal. Vejam, para minha surpresa, uma boa surpresa, que boa parte do tribunal compreendeu que essa súmula 343, ela tinha uma dimensão antes do CPC de 2015. Porque os fundamentos que deram origem a essa súmula imaginavam o quê? Uma ideia de posição horizontal dos tribunais. Ao passo que, criando-se a ideia de precedentes, que é uma ideia de verticalização da jurisprudência, a jurisprudência dominante poderia estar demonstrando uma violação literal de lei. É uma mudança ou não é uma mudança de raciocínio
É uma mudança absoluta de raciocínio. Vejam, senhores, como é importante, então, nós revermos, antes de tudo, determinadas questões e até compreendermos essas questões para que nós possamos efetivamente levar isso ao judiciário com êxito. E dentre as normas fundamentais, eu vou tratar aqui primeiro, eu vou falar assim, vou pegar alguns exemplos, eu trouxe aqui alguns julgados. Eu vou pegar um caso que me chama muita atenção na advocacia e que tem sido, assim, motivo de bastante discussão e reclamação da advocacia. O que o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4, ele dispõe? Ele faz, segundo até o professor Marcelo Machado, ele até faz uma brincadeira, que ele fala assim, olha, vou ensinar o juiz a fundamentar. É isso que o artigo 489 do CPC diz. E ele diz no seu parágrafo 1º, não se considera fundamentada. Isso é muito importante, hein, gente? Preste atenção que esse ponto aqui é capital. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Quem está com o Código de Processo Civil aí, em mãos, eu queria que grifasse essa palavra. Não se considera fundamentada. Veja, quando a gente vai no inciso 4, isso tem sido uma grande, como eu disse, um motivo de grande reclamação na advocacia, ele diz o seguinte, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não enfrentar todos os... Aí tem outra palavra aqui, ó, argumentos, eu queria que vocês grifassem essa palavra, argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Meus caros, a pergunta que eu faço aos senhores, embora eu estou falando aqui da parte de fundamentação, né, requisitos da sentença, mas esse tema ele é tratado também como norma fundamental. Os senhores concordam comigo? Isso é tratado como norma fundamental, né? E aqui como as normas fundamentais do CPC, nós temos aqui essa parte inicial, que na minha concepção, os dispositivos mais relevantes, eles vão até o artigo 15º, o artigo 15, e aqui no artigo 11 se diz, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. O que nós temos aqui? Nós temos o direito à decisão motivada, que está no artigo 93, inciso 9, e inciso 10 da Constituição Federal, 9 para a decisão judicial, 10 para a decisão administrativa, que toda decisão deve ser o quê? Fundamentada. Indagação que eu faço para os senhores já de plano. Olha como é que isso é interessante. Primeiro ponto, o que nós já poderíamos ter uma grande mudança aqui, observando o 489, inciso 4, parágrafo 1º, inciso 4, e o dispositivo que eu acabei de ler aqui, o artigo 11. Estes temas passaram a ser simultaneamente tratados pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. Os senhores concordam comigo? Isso significa dizer que haja alguma influência concreta nesse sentido? Vejam, se antes do CPC de 2015, este tema já era tratado
pelo STF como um tema de legislação, ou seja, motivação das decisões, a priori, era tratado como um tema de legislação infraconstitucional, ou seja, o artigo 93, inciso 9, ele só dava uma diretriz. A indagação que eu faço aos senhores: há alguma dúvida que este embate, essa discussão hoje, ela está no campo infraconstitucional? Quem é que vai dizer, olha como é que é interessante isso, depois do Código de 2015, há uma dúvida de quem é que vai ser a Corte Superior que vai dizer o que é uma decisão fundamentada? O STJ já tem dado sinais nesse sentido. E vejam, meus caros, que às vezes, vê se os senhores já viram, vê se às vezes não causa espanto nos senhores. E isso eu me sinto bem à vontade de falar sobre esse tema, que eu já tinha escrito sobre isso, inclusive é uma partezinha da minha tese de doutorado. Veja se não pode ser paradoxal. Vê se não gera uma aparente, pelo menos, contradição. Não há julgados, não existem julgados, no seguinte sentido: olha, o juiz não é obrigado a debater, a examinar todas as questões trazidas pela parte. Não é muito comum isso? Como também existem outros julgados que faz, outros julgados que fazem, no próprio âmbito do Superior Tribunal de Justiça, anulam a decisão do tribunal, tendo em vista que foram opostos embargos de declaração, havia uma questão relevante que não foi decidida pelo tribunal, ou seja, o acórdão é omisso. Isso não existe também? Tanto é assim, era a antiga violação ao artigo 535 do Código de 73 e hoje a violação ao artigo 1022. Existe ou não existe isso? A pergunta que eu faço aos colegas, essa pergunta ela é muito importante. Isso é um desatino do STJ, que pode ser, ou existe um ponto que talvez o CPC deixe mais claro para nós, como advogados, como manejar esse tipo de recurso, a fim de que, de fato, todos os nossos fundamentos sejam efetivamente analisados. É paradoxal isso ou não é, campista? É paradoxal, não é? Porque, veja, se de um lado eu tenho uma decisão dizendo o seguinte: olha, o juiz não é obrigado a examinar o quê? Todas as questões postas e tal, e do outro lado eu tenho decisões dizendo anulo a decisão porque haviam questões que não foram analisadas. Onde está o X da questão? E me parece que em alguns julgados, positivamente, e aqui eu reputo não a uma postura positiva dos tribunais, mas especialmente dos advogados, ao formularem um recurso, para trazer essa questão mais clara. E eu digo aqui sem medo de errar, sem medo de ser criticado. O juiz o tribunal não é obrigado a examinar todos os argumentos da parte. Vocês vão ficar chateados comigo? O que o juiz tem um dever de examinar? Todos os fundamentos da ação. Tudo aquilo que é capaz de demonstrar que leve ao sucesso da ação, do pedido, ou do sucesso da defesa. Vejam, se nós voltarmos aqui, olha como é que isso é interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, olha o que o artigo 10 ele diz. Olha os indícios que o CPC deu positivos nesse sentido. E os advogados começaram a extrair estes indícios
e começaram a fazer as petições, aí sim, atreladas ao seu direito de ter as decisões fundamentadas. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O que esse dispositivo está falando? Se o juiz se valer de um fundamento, se o juiz fosse se valer de um fundamento para decidir, esse fundamento só pode ser decidido após o quê? O devido contraditório. Mas vejam, o que está implícito aqui? O juiz utilizou isso ou não como fundamento? Porque, veja, se o juiz não deu o contraditório à parte, mas ele não se valeu desse fundamento, há uma violação do artigo 10? Não. Então, qual o primeiro link que nós temos que fazer? Fundamento e relevância de quê? Para a decisão. Vejam, nesse particular, o que o artigo... Vamos voltar naquele artigo 489? Inciso 4, parágrafo 1º, inciso 4, ele fala que aqui tem uma pegadinha, tem uma palavra mal utilizada. Não se considera, ó a palavra que eu falei com vocês, fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 4, não enfrentar todos os argumentos. Se parasse aqui, aquela primeira tese de que o juiz não tem o dever de examinar todas as questões, tudo que foi colocado no processo, nós teríamos um problema, não teríamos? Mas vejam essa parte seguinte do inciso 4. Não enfrentar, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, que não enfrentar todos os argumentos, aqui que nós temos que grifar, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador. Vocês estão captando o que eu quero dizer? O que é uma decisão fundamentada? É uma decisão que deve passar por todos os fundamentos e argumentos. Eu prefiro só falar para vocês, todas as questões que por si só elas sejam relevantes no julgamento e que possam levar a um rumo ou a outro. Meus caros, se nós como advogados nós não fazemos essa prévia demonstração, qual o risco que nós temos? De ser mal enquadrado, ou seja, eu posso ter algo que é extremamente relevante, mas não ser examinado como tal. Esse é um ponto, veja, e aqui eu quero mostrar para os senhores, já pegando um julgado bem recente, publicado agora dia 13/6/2018. É um agravo interno no ARESP 978277 de Minas Gerais. Olha que interessante. Abro aspas. O fundamento a qual se refere o artigo 10 do CPC é o fundamento jurídico, circunstância de fato qualificada pelo direito em que se baseia a pretensão ou defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o fundamento legal, dispositivo de lei regente da matéria. Veja, o que a gente nota? As pessoas, olha, não foi analisado o artigo 187
do Código Civil. Não foi analisado, não é comum embargos de declaração nesse sentido? Mas a pergunta que eu faço aos senhores, dentro dessa concepção, e veja que o Superior Tribunal de Justiça, dentro da interpretação do que é decisão fundamentada, a partir do CPC, tem feito uma depuração que me parece que é aquilo que está no próprio Código. Ou seja, qual o material que o juiz deve fundamentar? Todo aquele que é relevante para o deslinde do processo. Para nós, como nós advogados, isso tem uma importância prática? Qual que é a importância prática? Do pedido. Porque como é que nós fomos viciados, como nós fomos criados, nossas petições iniciais? Dos fatos e do direito. E do pedido, não é assim? E o que a gente colocava no do direito? Nós nos preocupávamos com o quê? Com positivar o direito. Indicar dispositivos. Mas nós não nos acostumamos ao quê? A observar que a nossa petição, ela será o quê? O espelho da fundamentação decisória. Em outras palavras, nós já temos que, ao fazer a petição, demonstrar fundamentos específicos, porque eu posso ter fundamentos para o mesmo pedido, eu posso ter o quê? Vários fundamentos. Fazer uma demonstração de isolamento dos fundamentos. E mais do que isolamento dos fundamentos, qual que é a consequência caso aquele fundamento seja analisado, porque a análise dele pode levar ao sucesso da ação, do pedido do autor ou da defesa. Vou dar um exemplo aqui, aproveitando aqui, meu querido amigo Giovano, que está aqui presente aqui, um exemplo clássico. Ação de despejo. Eu posso mover uma ação de despejo com mais de um fundamento, não posso? Venceu o prazo. Fulano não pagou o IPTU, muito embora ele tenha pago os aluguéis, não fez o pagamento do IPTU. E além do não pagamento do IPTU, o imóvel era um imóvel para uso comercial e houve um uso misto, um uso residencial. O que eu tenho aqui? Eu tenho fundamentos distintos em que todos merecem que sejam o quê? Analisados. Agora vejam. Às vezes o fundamento se confunde com a causa de pedir, mas nem sempre. Porque vejam, ótima pergunta aqui para quem está assistindo em casa, a pergunta do colega. Os fundamentos se confundem sempre com a causa de pedir? Nem sempre. Digamos que nós estamos cobrando uma dívida. O réu alega prescrição. Perfeito? Na nossa réplica, como autor, prescrição, o juiz tem que ouvir o quê? O autor, perfeito? Eu digo, olha, a prescrição foi interrompida. E foi interrompida pelo seguinte: eu fiz um protesto interruptivo de prescrição, mas mesmo antes do protesto interruptivo de prescrição, a parte, antes dele ter recebido o protesto, ele foi no escritório do meu advogado e tentou pagar. Então vejam, ele vai dizer o seguinte, olha, o protesto, ele interrompeu a prescrição. Aliás, minto, deixa eu consertar aqui, que a prescrição só pode renunciar depois de consumado. Eu fiz o protesto interruptivo de prescrição. Então, o prazo aumentou. Mas se o senhor entender que esse protesto foi perfeito,
Após consumada a prescrição inicial, ele foi no escritório e tentou fazer o pagamento. Ou seja, renunciou à prescrição. Eu tenho duas causas de pedir? Não, mas eu tenho o quê? Dois fatos que são relevantes, que ao serem analisados, eles podem ou não podem mudar o desfecho do processo. Veja, doutora Renata, a importância disso. A importância disso cria, a partir dessa perspectiva de decisão fundamentada que vem sendo dada pelos tribunais superiores, ainda de forma inicial, mas melhor do que no sistema anterior, de que nós, quando nós estamos postulando, seja do lado do autor, seja do lado do réu, que ao postularmos, nós devemos demonstrar o quê? Que se aquele assunto, se aquele fundamento, para utilizar a expressão do código, ele for analisado, haverá um reflexo relevante ao processo. Vejam nesse particular, e já há vários julgados do STJ nesse sentido, eu faço os embargos de declaração, falando, houve omissão aqui, houve omissão aqui, houve omissão ali, houve omissão aqui, houve omissão aqui. Essa era uma forma que a gente estava acostumado a fazer os embargos de declaração. Os senhores concordam comigo? Mas o que essa nova forma, que na verdade que me parece que talvez não seja uma nova forma, mas essa forma que está se exteriorizando de decisão fundamentada, Giovano, o que ele nos leva ao fazer os embargos de declaração? Basta que a gente indique a omissão, ou é necessário que a gente mostre o quê? A consequência concreta que ocorrerá se aquela omissão for extirpada. Esse é um assunto para mim que ele é absolutamente relevante. Veja, porque olha só, se eu não demonstro a relevância do fundamento que falta, eu estou demonstrando que a decisão ela não é fundamentada para efeito do artigo 489, inciso 4, 489, parágrafo 1º, inciso 4? Não, porque eu volto a repetir, vejam a eloquência do que está na parte final. Não se considera decisão fundamentada, qualquer decisão judicial, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Agora, olha onde está a parte. Capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, é necessário que aquele ponto possa dar sustento a uma questão do julgador. Vejam, e há vários pontos nesse sentido que a gente pode ir. Então, às vezes, você fala assim, há uma nulidade. Você fala assim, mas qual a consequência dessa nulidade? Isso muda? Ou existem nulidades? E vejam, olha a importância disso. Dentro dessa perspectiva do CPC atual, que é de resolução das causas, da solução de mérito das causas, qualquer tipo de nulidade. Vejam, este é um ponto que me parece ser, e cada vez fica mais claro nas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Só há nulidade se for demonstrado o quê? Prejuízo. Vamos transportar isso para a fundamentação das decisões? Só há decisão sem fundamentação se demonstrar que a falta da motivação causa o quê? Prejuízo. É uma alteração ou não é uma alteração? Veja, que se nós compreendermos o rumo que o Superior Tribunal de Justiça está adotando, é um rumo que me parece ser positivo, desde que bem trabalhado. Vou dar um outro, só seguindo essa linha, para os senhores terem uma ideia.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso, em julgamento ou superação no entendimento. Então, veja, se eu trouxer, é o sistema de precedentes, se eu trouxer algo, estou falando algo diferente ou está tranquilo para os colegas? Tranquilo? Se eu trouxer algo que é tratado como precedente, o que eu gero como dever, como dever do julgador? De que ele examine o quê? O precedente. Mas faço duas perguntas aos senhores, voltando para o artigo 926, parágrafo 2º. O juiz não é obrigado, não tem o dever, quando eu falo obrigado, é no sentido genérico, tá? Não é obrigado de direito obrigacional, não, tá? Obrigado aqui como dever de conduta, ok? O juiz, quando ele cita, quando ele traz a jurisprudência como precedente, como norma, o que o Código fala que o juiz, então, ele precisa fazer? Ele precisa fazer o quê? Um encaixe daquele caso concreto, mostrar que as circunstâncias daquele caso concreto se amoldam às circunstâncias do caso do precedente. Qual que é o trabalho que vai ser feito? Uma análise de depuração do caso concreto com os fundamentos daquela decisão tratada com precedente. Os senhores concordam? Mas eu indago aos senhores. E quando eu trago um precedente? Porque o Código não fala nada disso. Eu não preciso fazer a mesma coisa? É óbvio que eu preciso. E mais ainda, olha só avançando do que... Eu não só tenho que demonstrar que aquele precedente, eu vou demonstrar através daquele fundamento, aquela decisão, que os fundamentos daquela decisão, eles possuem espelho com o meu caso concreto, com as circunstâncias fáticas do meu caso concreto. Como eu vou ter que demonstrar o quê? Que se aplicado, não, vou chegar lá na frente, que se aplicado aquele precedente, o meu resultado será o quê? Favorável. Meus caros, olha o espaço que o STJ está nos dando a partir desse dispositivo. Se eu entrar com uma inicial, citando um precedente, demonstrando de plano que o meu caso se amolda àquela hipótese, naquele momento eu estou o quê? Ganhando o processo. E veja como é que é interessante, porque eu jogo não apenas ao réu, porque o que vai caber ao réu? Demonstrar, olha, esse encaixe não está correto por conta disso, daquilo ali, ou, que é o chamado, vamos pegando o nosso, como é que fala, não, o vocabulário é assim, ai meu Deus, me deu agora negócio psicológico quando você tem, não, poxa, me deu um branco aqui agora, é quando você tem você quer fazer uma coisa, é coisa de brasileiro, que ele quer fazer assim, ele adora utilizar expressões em inglês, síndrome de cachorro vira-lata, ninguém fala assim, né? Olha só como é, vai caber ao réu não fazer a distinção, mas vai caber ao réu fazer o quê? O distinguish. Por exemplo, se aquele precedente já não aplica mais, o que ele vai fazer? Não é a superação, vai ser o quê? Não. Overruling. Né? Você sabe que, fazendo uma brincadeira aqui, meu filho, pra você ver essa coisa como é que a gente tem, meu filho de 5 anos, ele ficou decepcionado, que ele achava o nome do nosso prédio que eu moro, lindo, ele achava muito bonito, Blue Island. Quando ele aprendeu na escolinha lá de inglês que Blue Island era Ilha Azul,
Ele falou, nossa, pai, é tão feio o nome do nosso prédio, que é a nossa síndrome de quê? De vira-lata. Mas voltando aqui, olha que situação bacana dentro da fundamentação. A doutora Marcela está lá como julgadora. Eu trago um precedente e falo, se aplica assim, 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 porque a circunstância... E vejam aqui os senhores que já estão acostumados a fazer. Isso é sensacional. Nós fomos moldados ao quê? A citar a ementa, não é? Então, a gente faz a toda a fundamentação e coloca assim, no sentido, e tome e cola, né? É isso que a gente foi moldado a fazer. O juiz é obrigado a examinar isso? No sentido para baixo, ele não é obrigado a examinar nada. Porque o que você está trazendo não é o quê? Precedente. Você está trazendo o que a doutrina chama de jurisprudência persuasiva. É um reforço de fundamento, mas o fundamento está onde? Está em cima, até o no sentido. Agora, olha como é que é diferente. Olha que situação complicada que eu vou botar a doutora Marcela. Eu chego e coloco bem assim, o meu caso é assim, assim, a lei se aplica, faço tudo isso. E falo, olha, e tanto é assim que já há uma súmula no sentido. E a súmula foi ementada assim. Aí coloco a ementa da súmula. Vejam que os julgados que deram origem a essa súmula estão aqui, são esses aqui, e dentro desses julgados aqui, eu posso citar, vou falar uma petição que eu fiz agora recente. Existem 6 julgamentos que deram origem à súmula, que são, como o meu caso. Se não, vejamos. Julgado tal, que deu origem à súmula. Fundamentos. Circunstâncias fáticas. Coloco tudo aqui. Meu caso concreto do lado de cá. Embaixo, pontos de contato que fazem aplicar o precedente. O que eu criei com essa situação? Eu criei ou não criei um fundamento para aplicação do direito? O que eu gerei? O dever do julgador ficou de analisar não só se aquele meu enunciado, toda aquela minha fundamentação em cima do direito positivo, do direito legislativo está correta, mas também em cima do direito quê? Judiciário, que é o direito dos precedentes. Veja, se o julgador não examinar caso a caso, vai dizer que não há precedente ali, o que significa dizer? A decisão estará o quê? Sem fundamentação. Porque bastará eu dizer, olha, eu já demonstrei que havia um precedente. E se esse precedente for aplicado, o resultado é esse. Vocês conseguem compreender como o sistema muda? Pode fazer a pergunta aí. Olha, eu até sugiro, tem várias obras sobre precedentes. Eu, particularmente, não por ser, ser professor da UFES, mas há muitos trabalhos da Universidade Federal do Espírito Santo, especialmente os de produção do professor Hermes Zanetti Júnior e Giovanni Gevot, são os que mais têm trabalhado com essa matéria, e os seus orientandos, para dizer o que é precedente. O que nós temos que tomar cuidado? Há um microsistema de precedentes. Há um microsistema de precedentes. Ou seja, existem várias decisões que podem ser tratadas como precedentes. Repetitivos é um deles. E isso não se encontra muito bem localizado no Código. Isso. Não, mas deixa eu só repetir a pergunta aqui. Então, o colega perguntou, para quem está em casa, o que seriam a ideia de precedentes, o que tem um código e o que vincularia. Eu posso te dar aqui alguns exemplos e veja como é que isso não é tão claro. Então, isso é um problema. O código, se eu te falar, o código tem alguns problemas.
Eu vou mostrar aqui para você, quer ver? Vamos lá no artigo 927. Aqui, ó, no artigo 927, se não me falha a memória, nós temos aqui, ó, os juízes e os tribunais observarão, tal. Aqui vem um rol até o inciso 5, ok? Sobre precedentes. Aí você vai falar assim, mas então esses são todos os precedentes? Vejam que não, porque quando nós tratamos... Alguém está com código aí? Seria muito interessante, tem um trabalho muito bacana, é porque assim vai fugir um pouco o tema, mas assim, o que eu quero deixar claro, os precedentes, eles estão expostos ao longo do código. Não necessariamente existe um rol completo. Todos os precedentes, eles precisam ser ditos em lei que eles são precedentes vinculativos. É necessário que faça isso, mas não necessariamente eles estão na mesma posição. Vejam, por exemplo, para improcedência do pedido liminar, nós vamos já no artigo 332, o que nós temos aqui, ó? No inciso 4 do 332, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Isso não consta no artigo 927, mas é tratado como o quê? Como precedente. Aí, porque eu não quero desviar disso aqui não, para não mudar o assunto do... Mas o que seria assim numa... por hora... E olha como é que aqui não é brincadeira. Olha como é que aqui, nessa argumentação, a pergunta do colega, ele fez a pergunta para mim de uma forma de demonstrar que a pergunta dele era relevante. E por que eu estou respondendo? Porque ele fez crer que a pergunta era o quê? Relevante. Se eu não responder, fica ou não fica um buraco na aula? Porque o que é precedente? E eu tenho que te responder. Precedente como... precedente vinculativo, como norma, é aquilo que a lei trata como tal. Vou falar assim uma coisa da minha... Não é o meu tema principal, mas é um tema que eu gosto. Na minha concepção, os precedentes se submetem ao princípio da taxatividade. O que é o princípio da taxatividade? Só pode ser considerado como determinado tipo aquilo que a lei o diz que é. Não é relevante que esteja exatamente na mesma posição topográfica. Veja, nós temos ou não temos, por exemplo, títulos executivos que não estão no rol dos títulos do CPC. Não temos títulos executivos fora? Temos. Sim, temos fora. Mas, veja, precisa que a lei diga que são títulos executivos. Ok? Então, o primeiro ponto assim, mais sensível que eu queria tocar para os senhores, e que eu estou exatamente aqui no meu plano, o que os tribunais, e aí eu digo, em especial o Superior Tribunal de Justiça, a questão sobre decisão motivada, ela parece caminhar para um desenho mais claro do que nós tínhamos antigamente. E decisão motivada está ligada ao quê? Ao juiz examinar os pontos que são relevantes para o deslinde da demanda. Seja na perspectiva do autor, seja na perspectiva do réu. E aí, colocando isso, o que se torna fundamental nesse diálogo? Eu demonstrar a consequência do fundamento. Porque se eu não demonstrar a consequência do fundamento, imagine só,
Acontece determinado acidente de veículo, aí o sujeito fala assim, olha, mas não foi analisado, por exemplo, que fulano não tinha habilitação. Esse fato pode ser relevante, mas pode ser o quê? Irrelevante. Imagine que o sujeito estava num sinal parado, numa posição regulamentar, mas a carteira dele estava vencida. Há alguma relevância nisso? Vou embargar a declaração porque você não examinou que o condutor do veículo estava com a carteira vencida. O que provavelmente vai ser dito? Olha, não examinei isso porque isso é o quê? Irrelevante. Agora, pode ser que numa determinada situação isso venha a reforçar uma situação de imperícia, por exemplo. Olha, estou tentando demonstrar que fulano foi imperito. Tanto é imperito que ele está com a carteira suspensa por conta disso. Assumiu o risco. Ele já tem um histórico. Nesse passo, esse fundamento pode ser tratado como o quê? Como relevante. Esse, para mim, cara, é uma das grandes sacadas do CPC e trouxe para a advocacia, para a boa advocacia, um grande diferencial. Eu costumo dizer, vocês querem aprender, vocês querem ver quando a gente faz, quando a gente involuntariamente a gente faz isso, sem observar que a gente faz isso? Querem que eu mostre para vocês? Memorial que a gente entrega no tribunal. Sustentação oral. A gente coloca tudo ou a gente faz uma síntese do que efetivamente é importante? Aquilo que, se for examinado, vai mudar o resultado. Será que não? Por exemplo, os memoriais que eu tenho feito no escritório passaram a ter 3 páginas no máximo. Às vezes, 1,5 páginas. Eu tive acesso recente, um colega de São Paulo, ele comprou, esbarrou no sebo, olha só o que ele esbarrou no sebo, com uma pasta com os memoriais do Teotônio Negrão. Uma preciosidade, ele comprou lá por uma bagatela. O maior memorial que eu li eu vi vários, o maior memorial que o Teotônio Negrão tinha, desses que eu vi lá, tinham 2 páginas. E era impressionante que ele, já vislumbrando tudo isso que eu estou dizendo, ele falou assim, olha, o juiz não examinou tal ponto, tal vício, tal falha, ela é capital para o deslinde, pois se tivesse analisado, o resultado não seria esse. Isso porque... Olha aqui. Não analisou tal ponto. Se esse ponto fosse analisado, o resultado seria outro. Isso porque explicava por que seria outro. Isso em um parágrafo. Naquela época. O vício e a consequência. Então, esse julgado que eu passei para vocês aqui, ele tem, um grande, para mim, até agora, aquilo que os tribunais superiores têm trabalhado de melhor. Ainda longe da perfeição, mas já tem dados indicativos e dados mais seguros. Esse julgado que eu li aqui para os senhores, eu desafio os senhores a, antes do CPC, os senhores verem o julgado nesse sentido. Os julgados, o colega que matou, eram praticamente cópias um do outro. O juiz não é obrigado, não é obrigado a rebater todos os argumentos, mas ele não explicava o porquê. E ficava uma coisa como se o juiz tivesse um poder discricionário. Eu fiz uma brincadeira com o professor Lênio Streck, foi um evento que nós tivemos em Campina Grande. Gente, olha aqui o jump of the cat, o pulo do gato que eu vou passar para vocês. Se o precedente é a meu favor, eu já ganhei a ação.
que vai acontecer? Eu vou ter no curso do processo 2 pessoas para dizer que eu não ganhei ação. O réu, que não tem o dever de fazer isso. Ele faz se quiser. Mas quem é que tem o dever de fundamentar para dizer que não se aplica o precedente? O juiz. Veja que situação curiosa. Meus caros, quem advoga em fazenda pública? Olha como é que a mudança, como é que se muda tudo. O que mais se forma precedente hoje é o quê? Fazenda pública. E eu vou falar um negócio aqui, está gravando, mas eu vou falar isso. Se vocês pegarem, por isso que eu vou falar, está escrito, o professor Gevô escreveu isso. A maioria das súmulas vinculantes do Supremo não tem nada a ver com os fundamentos das decisões que deram origem às súmulas. O que significa dizer? Olha o que eu vou falar, que coisa agressiva. As súmulas vinculantes, a priori, elas não se aplicam. Porque não basta eu citar a súmula, eu vou ser obrigado a trazer o quê? O enunciado que dá ensejo à súmula. Então, quando vier uma súmula vinculante contra você, se o cara simplesmente citar, você fala, olha, não basta a súmula. Basta, você tem que trazer o quê? Os fundamentos. E eu, só para demonstrar que essa súmula não tem nada a ver comigo, vou mostrar alguns casos. E você pega os casos, você vai mostrar o seguinte, que aquilo que foi trazido como precedente não se aplica contra você. Eu já fiz isso pelo menos umas 5 vezes. E em todos os casos, sem exceção, sabe qual foi o resultado? Distinguish. Essa súmula não tem a ver com o caso. Porque eu não posso me fixar onde? No enunciado de súmula. Para os mais experientes aqui, ó, isso tem alguma coisa diferente ou é muito parecido com a divergência jurisprudencial? O que o STJ fazia direto? Olha, não há divergência jurisprudencial. Porque foi trazido que não foi demonstrado que existem fundamentos e identidade de circunstância fática. Porque qual que era o nosso vício? Trazer o quê? A ementa. Eu estou com um caso agora, eu estou torcendo. Tem uns casos, meu cliente não pode ver isso não. Que se eu ouvir isso, ele vai que eu mandei uma proposta para ele, eu quero que ele aceite minha proposta. Mas eu estou quase advogando de graça nesse caso. Pela causa. Olha que caso sensacional. Olha a volta que eu vou dar agora num sentido diferente. Uma decisão do TRF da 2ª Região. Tribunal posso falar. A decisão cita 4 julgados de assuntos diferentes. Marcela, eu fui nos 4 julgados. Ele cita 4 ementas. Ok? Olha como a gente começa a trabalhar com isso. Vamos jogar... Isso aqui, ó, vou falar uma expressão que meu pai sempre... Meu pai foi um advogado de muito tempo. Ele disse, olha, vamos transformar o limão numa limonada. 4... Vamos examinar esses julgados. Quando eu examinei, os 4 julgados, Giovano, não tinham nada a ver com a causa. Para piorar, tem um que é favorável a mim. Vem cá, no passado, vamos ser muito franco, eu teria essa preocupação? Como é que está o meu recurso? Olha como é que olha o que eu fiz quando eu embarguei declaração. Falei, olha, embarguei declaração. Fui contratado para os embargos, não sei se você é para o especial. Olha o que eu fiz. Há uma contradição de fundamentação. Porque o que está dando fundamento às decisões, essa decisão, são tais julgados. Só que tais julgados, uns não têm circunstância, não há coincidência de circunstância fática,
e o outro é favorável a mim. Ora, se esse é favorável a mim, o resultado é diferente. Se esses não têm circunstância fática, significa dizer, ao contrário do que foi dito, de que a jurisprudência do tribunal é nesse sentido. Então, corrija tal ponto. Olha que situação. Mas nós tínhamos o hábito de fazer isso? Não tínhamos o hábito de fazer isso. Então, essa é uma perspectiva bem legal. Bom, mudando agora um ponto, um assunto que eu quero chamar a atenção, saiu uma decisão recente. Está aqui. Quando a gente falava em dignidade da pessoa humana, parecia aquele negócio assim, né? Não tem aqueles negócios que vende na praça assim, que serve para hipertensão, para pressão baixa, queda de cabelo, disfunção erétil, garrafeira, não tem aquela garrafeira? A dignidade da pessoa humana era mais ou menos uma garrafeira, né? Por exemplo, numa ação de despejo, a dignidade da pessoa humana, o cara falava, o imóvel é meu, eu preciso desse imóvel, tal. O locatário falava bem assim, não me despeja que eu vou ficar sem teto. A dignidade da pessoa humana era uma bandeira para praticamente tudo. E isso, verdade seja dita, meio que contaminou nós, advogados, e virou uma contaminação também nos tribunais. Só para fazer uma volta aqui, que é muito importante. O que é fundamental a gente fazer agora? Esse ponto eu não posso deixar também de colocar. Da mesma forma, depois eu volto à dignidade da pessoa humana. Gente, olha essa dica que o tio Mazei vai dar para vocês. Então, é relevante ou não é relevante na hora de a gente fazer a petição? Saber o que é material que tem potência para levar à procedência ou improcedência do pedido ou extinção e o que é só reforço de argumentação. Está tranquilo? Quando eu leio o acórdão, isso é importante também? Qualquer coisa que tiver no acórdão, eu posso tirar para pegar circunstâncias fáticas ou só aquilo que é fundamento que deu ensejo ao acórdão? Consegui ser mais claro? O acórdão, às vezes, tem um monte... O acórdão está cheio de coisa escrita. Aí tem, às vezes, um pedacinho lá. Qualquer pedaço do acórdão, ele é relevante? Ou eu tenho que também procurar no acórdão os pilares do acórdão? Prestem atenção para não cometer esse erro. Porque tem coisas no acórdão e na decisão judicial, de um modo geral, que elas são ditas como reforço. Mas, na verdade, não é isso o fundamento propriamente dito. Ok? Quando você tem uma questão só de reforço, é aquilo que o pessoal fala, dito de passagem. Como é que é o nosso complexo de vira-lata? Obter dictum. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa petição não vire uma petição também de obter dictum. Nossa petição ela tem que ser o quê? Objetiva. Se os senhores passarem a fazer as petições assim, os senhores vão ver que as petições ficam mais curtas e melhores. Como os bons acórdãos têm ficado o quê? Melhores, porque eles têm tirado o quê? Também o obter dictum. Isso também foi uma situação muito interessante no Superior Tribunal de Justiça. Os acórdãos têm tratado de temas mais relevantes, mais relevantes, são mais nervosos, mas de forma o quê? Mais direta. Eu observei isso. Então, é uma dica também, é uma mutação que vem acontecendo nos tribunais superiores. Tá? E não está acontecendo ainda, Marcelo, me sinto muito à vontade de falar isso, nos tribunais estaduais. Os tribunais estaduais continuam ainda recheados de obter dictum. Aliás, também com o exemplo do Supremo Tribunal Federal, porque, lembrando aquele julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o que teve de obter dictum ali, porque as pessoas puxavam os fundamentos mais
Fundamentos não. Reforços de fundamento. Mas isso não vincula. O que vincula é o fundamento em si. Ok? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês aqui, num caso, às vezes, que eu tive. E veja, e às vezes isso é relevante para convencer as pessoas. Vou contar um caso aqui, legal que aconteceu. Fui fazer uma sustentação oral. O que aconteceu no caso? Esse caso, na Justiça do Trabalho, não aqui também do Espírito Santo. Foi um caso complexo, porque envolvia pessoas inclusive pessoas do judiciário e tal, me pediram para fazer uma sustentação oral num caso fora aqui do Espírito Santo. E eu fiz, apesar de não ser o meu tema de trabalho, mas o tema envolvia execução. Olha o que aconteceu, esse caso, que bacana. Um casal, uma pessoa, deixa eu voltar lá, lá atrás, uma determinada pessoa, um engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, empreiteiro e tal, ele quebrou literalmente. Deixou aí de dívida trabalhista aí uns 3 milhões, deixou de dívida fiscal mais alguns milhões, fornecedor quebrou. O poder público não o pagou, quebrou. Estou falando alguma coisa muito difícil? Uma coisa que... Né? E não vou entrar na seara que ele era gente boa, mas aconteceu. Okay? Posteriormente, 3 anos depois da quebra, 2 anos e pouco depois da quebra, foram ajuizadas várias ações, tal, ele conhece uma médica. Se apaixonam e, obviamente, por conta da situação dele, ele casa em quê? Regime de separação total, convencional total de bens. Não comunicando nada, nem gripe. Está lá, a cláusula, a senhora não pode nem gripe passar um para o outro. Comunicação nenhuma, perfeito? Pois bem, essa médica com algum patrimônio e tal, foi durante mais um tempo, adquiriu mais um patrimônio, depois do casamento, adquiriu mais um pouco de patrimônio, médica, bem-sucedida, ele empregado, ele foi ser empregado de uma empresa e tal. Vem uma decisão da Justiça do Trabalho e fala o seguinte: olha, penhoro tais bens, porque estes bens decorrem da meação do marido tal. E, para efeito da Justiça do Trabalho, não se reconhece o regime de separação total de bens. Não, estou falando que é correto ou não. Aí ela colocou como outro fundamento, falou, tendo em vista a preferência do obreiro, total, da Constituição Federal, e mais, tanto esse bem pertence a ele, que, segundo decisões reiteradas do STJ, se ela vier a falecer, ele será o quê? Herdeiro dela. Tanto que há o quê? Uma transmissão. Então, o que eu estou dizendo, veja, eu posso não concordar, mas a decisão está fundamentada ou não está? 2 fundamentos distintos. Qual que são os fundamentos? O obreiro, então, para efeitos, não se aplicava, era ineficaz aquele pacto, tal, por conta da posição do obreiro na questão da Constituição Federal e por conta da futura herança que ele ia receber. Perfeito? Minha sustentação oral. Eu começo assim, olha, a Justiça do Trabalho criou o escravo do amor. Aquela pessoa que jamais poderá amar. O leproso do amor. Porque quem ficar devendo na Justiça do Trabalho não pode mais ter relacionamento. Porque ele passa a contaminar todas as suas pessoas. Então, quem deve na Justiça do Trabalho, a partir de agora, está proibido de ter um relacionamento. Aí, quando eu falei isso, a pergunta que eu falo, isso é argumento ou fundamento? É um argumento. Mas é um argumento, veja, que abre para o meu fundamento. Aí eu disse, dentro do plano da Constituição Federal, o que é mais relevante? O direito do obreiro ou a dignidade da pessoa humana, a importância da família? Porque essa decisão, ela desmotiva a constituição da família. Essa decisão, ela
ela transforma a pessoa em indigna do amor. E não há nada que mais reflita a dignidade da pessoa humana do que o direito dela ter amor, de ter afeto. O que é mais relevante, então, no plano constitucional? Veja, estou falando agora de argumento ou fundamento? Fundamento. Aí passa para o segundo, mas ficou um outro fundamento. Aí eu falei, veja, olha como é que a gente, às vezes, como é que o argumento é importante, Marcelo. Eu falei assim, temo muito por essa decisão, porque além dela criar os leprosos do amor, ela pode incentivar crimes. Eu falei, basta imaginar, que aí eu peguei a lista, assim, existem hoje quase 100 processos trabalhistas. Essa decisão está dizendo que se houver a morte da minha cliente, haverá uma herança e essa herança poderá ser passível de penhora. Eu falei, há responsabilidade, de certa maneira, deste tribunal acerca da morte da minha cliente. Isso é fundamento ou é argumento? Argumento baixo, né? Mas é um argumento. Aí parou, aí eu falei bem assim, agora olha o fundamento, como é que o fundamento é simples. É óbvio que o que eu estou colocando é para chocar esse tribunal, porque essa decisão ela é absolutamente ilegal, porque no nosso sistema, artigo 426 do Código Civil, não se pode cogitar impacto sucessório, ou seja, não se pode cogitar nada sob herança de pessoa viva. E foi exatamente o que a magistrada fez. Então, a magistrada violou o artigo 426 do Código Civil. Mas veja, se eu falo só, ela violou o 426, eu impactava ou não impactava? Agora, para efeito de embargo de declaração, aí imagine, aí saiu a decisão, né? Fala, não, dentro do plano constitucional, é mais importante a família, a dignidade da pessoa humana. Aí imagina embargando de declaração, mas você não falou nada sobre o leproso do amor. Olha, faltou aqui a motivação sobre a responsabilidade do TRT, desse regional. Se minha cliente morresse, eu posso entrar com uma ação contra vocês. É óbvio que isso era o quê? Argumentos isolados, obter dictums. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, às vezes, o nosso vício... Né, todo mundo... Agora, o melhor, já que nós estamos aqui entre amigos, depois eu vou dar um jeito dessa filmagem não passar, né? O melhor dessa filmagem, aí tinha uma advogada, né, que sustentou, né, pela parte contrária, né, dos obreiros. Aí eu falei, olha, isso aqui, doutora colega, a senhora está sustentando hoje, porque a senhora está do lado dos obreiros. Imagine se o grande amor da sua vida é um devedor da justiça do trabalho. A senhora também será privada do grande amor da sua vida. Foi uma brincadeira, assim, no fim, que vocês estão rindo, mas o que ficou para demonstrar o fim, esse argumento? Olha, eu não posso olhar esse caso como um caso isolado, porque se isso aplicar, eu vou aplicar para um monte de casos e olha a repercussão do que vai acontecer nos outros casos. Foi um argumento para demonstrar o quê? A potencialidade danosa da decisão. Vocês acham que eu ganhei ou perdi? De 4-3. De 4-3. Agora, verdade seja dita. Verdade seja dita. Todas as mulheres julgaram a favor. Está vendo como a mulher ela é muito mais sensível? Bom, é uma brincadeira, mas deu para entender como essa sistemática é importante. E aí eu volto fazendo esse gancho, dignidade da pessoa humana. Veja, esse caso, olha como é que a dignidade da pessoa humana ela ficou meio solta de uns tempos para cá. O que o STJ, e isso é muito bacana, o que o STJ começou a fazer a partir do CPC de 2015? Começou a concretamente colocar, e isso há sinais no Código de Processo Civil, que estão permitindo também uma melhor análise
do que é efetivamente dignidade da pessoa humana. Vou dar um exemplo para os senhores aqui, ó. Sai aqui um julgado agora, ó. Estou falando todos julgados bem recentes, ó, 25/6/2018. O que a gente tinha no artigo 649, inciso 9 do Código de 73? Seguro de morte. A pessoa deixava o seguro de morte e falava, esse seguro, ele é isento de dívidas. Não é isso? E por que esse seguro ele é isento de dívidas? Nunca ninguém pensou, por que ele é isento de dívidas? Estava lá e ninguém se perguntava. Porque é uma verba, e eu passei por isso quando meu pai faleceu, o seguro, ela é uma verba que ela vem num determinado momento, isso se ficou muito claro para mim, em que ela tem que ser recebida rápido, porque ela, que às vezes começam a pagar as despesas que acontecem. O que pode ocorrer? A pessoa pode ter patrimônio, mas não ter um patrimônio, às vezes, para poder, né, é aquele momento ali. Isso me chamou a atenção. E vejam, não é só esse dispositivo. Olha a ideia da dignidade da pessoa humana com seguro. Por isso que eu estou falando, que eu me lembrei isso muito do meu pai. Olha esse artigo 795 do Código Civil. O que ele diz? Não pode existir transação no seguro de pessoa, seja de acidente ou de morte, para reduzir o capital segurado. Cara, eu senti isso na pele. Porque na hora que acontece aquilo ali, você está no luto. O que a pessoa vem na hora, por exemplo, seguro lá que era na época do meu pai, 100 mil reais. Não era que ia ficar rico nem nada, não. Mas o que o sujeito chega? Se você não tem uma regra dessa de proteção à dignidade da pessoa humana, o que acaba acontecendo? Naquele momento que você mais precisa, o que o seguro vai fazer? Vai querer negociar com você para você receber menos. Então está lá, é nula qualquer transação para reduzir o capital segurado. É uma célula de proteção à dignidade da pessoa humana. Ok? Agora, olha que interessante. Imagine, então, que vem um seguro, e é um caso que o STJ julgou, esse caso recente, que vem um seguro que a pessoa vai receber 2 milhões de reais. Ok? Pergunta aos senhores. Essa verba, 2 milhões de reais, é uma verba que é para a proteção da dignidade da pessoa humana ou é uma verba que pode estar fora desse contexto? Para o dispositivo quer dizer? Qual foi a intenção do dispositivo? E olha o que o artigo 8º fala. Dentre outras, na hora do juiz aplicar a lei, ele tem que estar inspirado, dentre outros princípios, pelo quê? Pela aplicação da dignidade da pessoa humana e eficiência. Esse dispositivo foi feito para quê? Para justamente ter uma célula que proteja o quê? A dignidade daquela pessoa. Olha o que o STJ entendeu neste caso, agora dia 25/6/2018. É o RESP 1361354-RS. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a penhora da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida em execução voltada contra si. Tinha uma execução contra ele e a pergunta é, pode penhorar o que ele vai receber no seguro de vida? A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o respectivo beneficiário, haja vista a natureza alimentar da indenização securitária. A impossibilidade de penhora de valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 salários mínimos, por aplicação analógica. O que ele quis dizer, na verdade? Olha, eu vou te garantir, mas eu vou te garantir ao quê? A uma célula. O que me coloca a crer que talvez se fosse uma outra hipótese, que tivesse incapazes e tal, que o valor poderia ser o quê? Maior. Ele fez uma equiparação da verba à ideia de quê? De impenhorabilidade de alimentos. Isso porque senão, meus caros, vejam, e eu vou dar outros exemplos aqui, a gente tem que compreender isso. Veja, na Justiça do Trabalho, vamos ser muito francos,
na Justiça do Trabalho, não fiquem chateados comigo os advogados trabalhistas, mas no que eu vou dizer, uma execução de R$800 mil, existe R$800 mil de verba alimentar? Alguém precisa de R$800 mil? Será que eu posso ter o benefício para R$800 mil? E aí eu mostro só para os senhores terem uma ideia. Olha como é que o sistema é legal, como é que o sistema é bacana. Na lei de recuperação judicial, é garantido a verba alimentar para o empregado? É, mas até quantos salários mínimos? Já leram isso já? Até 150. Depois disso, o que você faz? Ele desce como credor quirografário. Porque eu não posso ter um montante, porque esse montante foge o quê? A própria essência. O que o STJ começou a fazer? Pode ser certo, pode ser errado, pode errar em alguns casos, mas ele está tentando tatear o que concretamente é a dignidade da pessoa humana. Esses conceitos vagos começam a ficar tateados pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho um texto que eu publiquei com a Sara Merson, que é a penhora na perspectiva da função social e a dignidade da pessoa humana. Escrevi há tem um tempo. É mais ou menos, e isso foi engraçado, quando saiu esse julgado aqui, uma aluna me mandou, uma aluna da UFS, falou assim, olha, professor, seu artigo aí, na verdade ele não citou, daí eu falei assim, olha, não é, porque eu falei assim, olha, é o pensamento conjunto, eu não vi o acordo ainda para ver se foi citado ou não, acredito que não, pela notícia que eu vi, mas vejam, é uma ideia dessa aplicação, e vejam como é que isso aí a gente pode tirar do CPC, uma questão que é interessantíssima. Quando você tinha uma execução, o que normalmente o executado alegava com base no artigo 620 do Código anterior? Ah, essa execução é o quê? Muito onerosa, não é isso que você alegava? Qual que era a perspectiva que a gente observava? Uma perspectiva só de quê? De onerosidade. E aí nós caímos aonde? Nesse discurso aberto, nesse discurso vazio da dignidade da pessoa humana, em determinados momentos. Prestem atenção que o artigo 805 do Código Civil atual, e já há julgados interessantíssimos nesse sentido, ele trabalha com a dualidade de pressão de função social da propriedade, dignidade da pessoa humana e eficiência. O que ele quer dizer? Ele fala assim, olha, se o executado, alegar que a execução ela é muito onerosa, cabe a ele demonstrar o quê? Que existem outros meios e que esses meios sejam também o quê? Eficientes. É ou não é uma perspectiva de uma análise constitucional? A gente não estava acostumado com isso. Então, hoje, a execução, a penhora, ela não prestigia só essa dualidade do direito do credor, porque o credor tem um direito. É um direito, inclusive, de propriedade. É um direito fundamental, que é o direito de propriedade. Mas o devedor tem um direito ao quê? A ser expropriado com o devido processo legal. É uma dualidade de direitos constitucionais. E o que rege esse sistema da execução? E me parece, eu quero chamar a atenção dos colegas para observarem os caminhos que o Código de Processo Civil e o Superior Tribunal de Justiça, em especial contra a penhora, tem tomado. Levar para essa discussão, ou seja, para esse contexto do direito de propriedade do credor e do direito do devedor de se submeter a um devido processo legal, os princípios de quê? Da dignidade da pessoa humana, em ambos pontos, da função social da propriedade e da eficiência. Basta observar o seguinte, olha, meus caros, como é que a dignidade da pessoa humana, ela não está só a favor do autor, nem do réu. Alimentos. Aliás, deixa eu voltar nos alimentos depois. Salário hoje pode ser penhorado?
Pode, não pode? Naquilo que for acima de quê? 40 salários mínimos. Ok? Mas veja, isso é uma forma de proteção da dignidade da pessoa humana? Agora, essa regra ela é absoluta ou pode ter uma regra de penetração aí? Pode ter uma regra de penetração. Quando envolver o quê? Alimentos. Porque nos alimentos se presume também o quê? Um debate de dignidade da pessoa humana. Então, fecho aqui. Eu quis destacar esses 2 pontos que me parecem que são fundamentais. Que são sinais que o STJ tem dado. Uma nova perspectiva quanto ao direito de fundamentação e uma análise concreta nas execuções da aplicação não só do direito do credor, como também do direito do devedor, com seu devido processo legal. Mas a aplicação trazendo, com base no artigo 8º do CPC, esses elementos: função social da propriedade, dignidade da pessoa humana e eficiência. Muitíssimo obrigado. Espero aí ter outra oportunidade para a gente debater mais outros assuntos sobre o Código de Processo Civil. Obrigado.